Entrevista coletiva de Wagner Mancini após a vitória do Ceará sobre o Coritiba. Olha o que Wagner Mancini falou. Não tenha dúvida que a gente, falando da partida, a gente tem que falar que a gente desperdiçou algumas oportunidades muito importantes que poderiam ter nos dado um pouco mais de tranquilidade na partida. Embora eu acho que o Ceará soube administrar bem na segunda etapa o jogo, soube tocar bem a bola, inverter os lados, né, de ataque. Eu acho que no primeiro tempo a gente, embora tenha sido superior ao Coritiba, havia ainda um pouco de lentidão nos passes, a virada de jogo ela não estava acontecendo como a gente queria, e eu chamei a atenção para esse detalhe, e que foi mudado na segunda etapa. O Ceará realmente fez um grande segundo tempo, foi dono do jogo, mereceu a vitória, teve outras oportunidades, assim como eu já falei, mas acho que o mais importante foi que venceu um adversário que vai estar brigando até o final com a gente pelo G4 e venceu convencendo, né? Fazendo um jogo realmente típico de uma equipe que quer buscar, que quer chegar no G4, que tem as suas limitações, que todos nós sabemos, mas que acima de tudo tem muita vontade, quer muito, e isso tem ficado demonstrado de uma forma muito forte nas partidas, né? O time ele não aceita simplesmente porque fez o gol, baixar as linhas e só se defender. Ele quer fazer o segundo gol, e isso é uma coisa importante, a gente tem que passar isso realmente ao torcedor. Mancini, quando ele sofreu alterações por uma contusão, uma suspensão, a equipe conseguiu manter o nível. Eu entendo que isso é chave numa competição longa para que você consiga os objetivos. Um time desfalcado consegue vitórias, consegue pontos em casa e fora de casa. Queria que você falasse sobre isso, mas sobretudo sobre Facundo Barceló, porque há muito tempo o Ceará não tem um centroavante que é artilheiro em algum momento. Hoje ele é o vice-artilheiro do Ceará na temporada, com 6 gols, e é o artilheiro do Ceará na Série B com 4 gols. Num time carente do referência, do cara que faça gols. Queria que você falasse, por favor, desses dois assuntos. Obrigado. Vamos lá. Sobre o grupo, eu acho muito importante quando a gente valoriza isso aqui, desculpa, nas entrevistas e mesmo dentro do vestiário, porque essa é uma fala de todo treinador. É importante que todo mundo esteja bem, porque em algum momento da competição a gente vai ter que usar a todos e tudo mais, e isso tem acontecido com uma certa frequência no Ceará. E eu cheguei num ponto do ano onde eu tenho falado para eles que a manutenção do time ou a escalação do time vai depender muito daquilo que está acontecendo naquele momento, seja por ordem de estratégia diante de certos adversários, seja pelo merecimento daquele atleta que entrou, jogou bem e que vai ficar na equipe. Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma equipe mais forte, porque em determinados momentos a gente vai ter que fazer o que nós fizemos lá no jogo contra o Operário fora de casa, onde a gente mexeu em 7, 8 posições, e isso vai voltar a acontecer, e é importante que quando acontecer, essa turma que estiver entrando também dê a mesma resposta, porque aí a gente vai entender que o Ceará realmente está preparado para brigar na Série B, que é um campeonato resistente, não é de tiro curto, diferentemente do estadual, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. É um campeonato que ele é jogado em 6, 7 meses, então dificilmente o atleta vai manter a performance em alto nível durante todo esse tempo. Então por isso que é necessário que ao invés de ter 11, que tenhamos 24 na mesma situação. Aquilo que há 2 semanas atrás era falado que o Ceará precisava de reforços, hoje essa voz já não ecoa mais, porque está todo mundo entregando aquilo que pode. Eu sou muito mais da linha que é importante você ter jogadores comprometidos do que simplesmente buscar peças que venham com salário mais alto, que destoem daquele grupo que nós temos. Então acho que nesse sentido a gente está formando realmente uma equipe que vai brigar o campeonato inteiro. Eu espero que fique sempre no G4, mas se eventualmente a gente não estiver, que
que a gente esteja na última rodada, que é o importante. E sobre o Barceló, ele é um atleta que chegou, que demorou um pouquinho para se adaptar ao futebol brasileiro, porque quando a gente fala na chegada de um estrangeiro, a gente ignora certas coisas que são muito importantes na vida de cada um de nós. A família, o colégio dos filhos, a adaptação à comida, se bem que nós estamos muito próximos do Uruguai e não tem tanta diferença assim na culinária, mas existem outros hábitos da sociedade que até a família se sentir à vontade demora um pouco. E isso aconteceu com todos os jogadores que vieram e acontece em todas as equipes. Mas aos poucos eles vão se integrando e hoje eu já vejo que todos eles estão muito mais maduros, estão mais felizes, a família responde de uma forma significativa na vida do cara e ele dentro de campo ele está correspondendo, né? É óbvio que não é uma função fácil de fazer, porque normalmente há um desgaste muito grande para o atacante nesse sistema, porque ele tem que marcar 2 zagueiros, né? E isso, de certa forma, acaba minando um pouquinho as forças, mas a cada dia que passa ele está mais adaptado. Eu tenho outros atletas também que podem fazer a função, mas a gente acredita muito que o Barceló possa ser esse cara para nos alavancar aí em termos de pontos. E falando agora da pergunta em relação aos jogadores lesionados. Hoje a gente viu o Richard e o Lourenço saindo com essas lesões e o Paulo Vitor mais questão de cãibra mesmo. Queria que você fizesse uma avaliação desses atletas para o próximo jogo e também se na partida contra o Vila Nova o Ceará já poderia contar com o Matheus Felipe. Nós chegamos num ponto dentro da preparação física e técnica do Ceará que os atletas, quando sentem algum tipo de lesão, são lesões leves, porque eles estão altamente preparados, fortes, né? O nível de força, porque isso a gente tem como medir, está muito bem. Então, nesse sentido, mesmo quando a gente perde os atletas que dá a impressão que o atleta vai ficar um tempo X fora, acaba sendo reduzido até pela metade, né? Felizmente, no jogo de hoje a gente teve o Richard que teve um desconforto, acredito eu que nem seja lesão. E o Lourenço tomou um pisão no calcanhar, no tendão de Aquiles, ele arrancou numa bola, eu até me lembro do lance, e aí o Figueiredo veio para tentar desarmá-lo e acabou pisando no tendão de Aquiles, e realmente a dor ali, ela é intensa, ele acabou não suportando, ele já havia me avisado, porque ele vinha com essa dor já desde o primeiro tempo. O Matheus Felipe certamente essa semana volta aos treinamentos, não sei se já para o jogo do Vila Nova ele já estará apto a jogar, mas assim, infelizmente a gente não tem ninguém com tempo determinado a não ser o Fernando Miguel, que foi uma cirurgia e tudo mais, mas todos os outros atletas estão batendo no departamento médico e saindo com muita rapidez, não só fruto daquilo que está sendo feito em termos de academia e dentro do campo, mas também pela performance do departamento médico. Está aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini após a vitória do Ceará sobre o Coritiba.